Olá! Hoje a gente vai desvendar uma das coleções de textos mais influentes e talvez mais mal compreendidas da história da humanidade. Mas e se o ponto de partida para entender tudo isso for uma ideia simples? E se o que muita gente pensa que é um livro só for, na verdade, uma biblioteca inteira? Pois é, a primeira coisa a entender sobre o Antigo Testamento é justamente essa. Não é um livro único, mas sim uma biblioteca antiga, sabe? Com textos que foram escritos ao longo de séculos, em materiais como papiro, pergaminho, até mesmo em tábuas de argila. É uma verdadeira coleção de histórias, leis, poesias, que, de um jeito ou de outro, moldou o pensamento de boa parte do mundo. Ok, então, para navegar numa biblioteca dessas, a gente precisa de um mapa, certo? E para entender o Antigo Testamento, o primeiro passo é olhar para sua planta baixa, para sua arquitetura fundamental. E a fundação, o alicerce de toda essa biblioteca tem um nome, é o Pentateuco. Essa palavra vem do grego e significa 5 rolos. E é exatamente isso que ele é, os 5 primeiros livros que contam a história de origem de tudo, desde a criação do mundo até a formação de uma nação, com suas leis. É aqui que a narrativa principal realmente começa. E aqui estão eles: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Dá para pensar neles como a rocha-mãe, sabe? A base sobre a qual todo o resto da biblioteca foi construído. Cada um desses livros é um capítulo essencial na grande jornada desse povo. E é aqui que a coisa fica ainda mais fascinante. Esses textos não foram escritos por uma pessoa só. De jeito nenhum. Eles são mais como uma coxa de retalhos, uma tapeçaria tecida com fios de diferentes tradições orais e escritas. Os estudiosos hoje conseguem identificar esses fios. Tem a tradição javista, que usa o nome Javé para Deus, a eloísta, que prefere Elohim, e a sacerdotal, que foca muito em genealogias, leis e rituais. São várias vozes unidas numa só história. Agora vamos para o começo de tudo. O primeiro e, provavelmente, o livro mais famoso de toda a coleção, o Gênesis. Como o próprio nome já entrega, é o livro das origens. A história do Gênesis é, no fundo, a saga de uma única família, a dos patriarcas. Começa com Abraão, que recebe um chamado divino, passa por seu filho Isaque e seu neto Jacó, que dá origem às 12 tribos. E a história termina com seu bisneto José, cuja jornada leva toda a família a se estabelecer no Egito. É uma história de família que se torna a origem de uma nação inteira. E o ponto crucial é este aqui. Essa promessa, essa aliança entre Deus e Abraão, é o que move toda a narrativa que vem pela frente. A ideia de se tornar uma grande nação e uma bênção para o resto do mundo é o motor que impulsiona todos os acontecimentos seguintes. Bom, gerações se passam e a situação muda completamente. O livro de Êxodo já começa com os descendentes de Abraão não mais como convidados de Or, mas como escravos no Egito. E o que se segue é uma das histórias mais dramáticas de libertação e do nascimento de uma nação em pleno deserto. O momento-chave acontece quando um líder, Moisés, é chamado por Deus diante de uma sarça que queima sem parar, mas nunca se consome. É ali que Deus revela um nome misterioso e muito poderoso. Eu sou aquele que sou. Uma declaração de existência e autoridade que ecoa por todo o texto. O que vem depois é um confronto direto, épico, entre Moisés e o faraó. O clímax dessa tensão são as 10 pragas que atingem o Egito. Cada uma delas é um golpe no poder do império, até que, finalmente, o faraó cede e liberta o povo. Depois de uma fuga espetacular atravessando o Mar Vermelho, o povo chega ao Monte Sinai. E é ali, no meio do nada, que algo fundamental acontece. Eles recebem a lei, os famosos 10 mandamentos, que se tornam a base da aliança com Deus e que, na prática, forjam a identidade daquele grupo de fugitivos, transformando-os em uma nação com regras para a vida em comunidade. Mas a história, claro, não acaba no deserto. Depois de receber a lei, vem o desafio de construir um reino de verdade. A próxima fase dessa jornada é sobre isso, sobre a tentativa de construir uma nação e a luta constante para se manter fiel àquela aliança feita no Sinai. E eles estabelecem uma monarquia, que atinge seu ponto mais alto sob o rei Davi. É uma espécie de era de ouro. Mas a glória dura pouco. Os sucessores dele acabam levando o reino a uma guerra civil, a divisão e, por fim, a conquista por impérios estrangeiros. O resultado? Um exílio devastador na Babilônia.
É justamente nesses tempos turbulentos que surgem umas figuras muito interessantes, os profetas, como Isaías. Eles não eram adivinhos, mas sim uma espécie de consciência crítica da nação. Desafiavam a injustiça, denunciavam a corrupção e chamavam o povo de volta para a aliança, sempre com essa visão de um futuro onde a paz finalmente reinaria. Certo, então a gente já viu a estrutura, já viu a grande história, mas a pergunta que não quer calar é como ler essa biblioteca antiga hoje em dia? A resposta para isso está num conceito fundamental. E esse conceito é a hermenêutica. É basicamente a arte da interpretação. Ela nos lembra que ler tudo ao pé da letra é um erro, é perder a riqueza do texto. Essa biblioteca tem de tudo, tem lê, tem poesia, tem profecia, e cada gênero literário precisa ser lido com as ferramentas certas, entendendo a intenção por trás dele. Um bom exemplo é quando o texto diz que Josué mandou o sol parar no céu. A ideia aqui não é fazer uma afirmação científica sobre astronomia. É, na verdade, uma forma poética super poderosa de descrever uma intervenção divina na batalha, como se Deus estivesse esticando o dia para garantir a vitória. O significado é muito mais simbólico do que literal. No fim das contas, essa coleção de leis, história, poesia e profecia vem sendo lida e reinterpretada há milênios, moldando civilizações inteiras. A questão final que ela nos deixa é uma questão de sentido. Para um texto tão antigo e um leitor de hoje, que mensagem é essa que ainda sobrevive ao tempo?